Antes de assistir ao vídeo de hoje, devo lhes dizer que as mensagens que transmito sempre serão de paz, amor e esperança, e não poderia ser diferente, pois o Deus que venero é cheio de amor e bondade. Olá amigos, que bom que vocês estão aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a pena de morte, ou o CPF cancelado, como querem alguns, abusando, né, ou fazendo gracejos com a morte ou o assassinato de um ser humano. A pena de morte resolve a criminalidade? Olha, em países como os Estados Unidos, que na maioria dos seus estados adota a pena de morte, não resolveu. Pelo contrário, é um dos países mais violentos do mundo, inclusive com chacinas de crianças em escolas, né, e em outros locais. Uma alta criminalidade por arma de fogo. A pena de morte, sendo ela praticada pelo Estado ou por linchamento, ou seja a pena de morte aplicada pelo governo ou pelo Estado ou pelas pessoas através do linchamento, não resolve o problema da criminalidade e muito menos o mal no mundo e na sociedade. Está provado que que a pena de morte, seja ela governamental ou individual, não resolve. Pelo contrário, muitas vezes, muitos inocentes perdem a vida por causa de acusações injustas, né? Por causa de injustiças. O certo é que a pessoa tem um julgamento correto e mesmo assim, às vezes, acontece de um inocente ser culpado. Então, muitas vezes, um inocente é preso e fica alguns anos na cadeia até que é provada a sua inocência. Mas e se tiver a pena de morte? E se ele morrer, né, antes de que sua inocência seja provada? Como a morte é uma ilusão, o resultado da morte física do criminoso apenas o liberta da prisão do corpo e da carne, e dá a ilusão de que a sociedade se livrou dele. É uma ilusão pensar que você matando uma pessoa, você se livra dela. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é aí que ela passa a se tornar um problema, se tornar, inclusive, uma ameaça. Vamos explicar por quê. Ora, no mundo espiritual, esse espírito volta a se associar com as falanges das trevas, fortalecendo seu poder no umbral e sua influência no mundo físico. Ele volta para o mundo espiritual pior do que era, cheio de ódio e desejo de vingança, esperando seus algozes para o acerto de contas. Então, esse espírito volta rancoroso, vingativo para o mundo espiritual. Se associa à falange das trevas, a outros espíritos como ele, e começa a praticar todo tipo de maldade, influenciando os seres humanos, e muitas vezes subjugando os seres humanos para o cometimento de crimes. E, mais que tudo, voltando para vingar a sua morte. E, desta vez, ele vem invisível. Ele não pode te atingir pessoalmente, fisicamente, mas ele pode intuir e subjugar outras pessoas para que o faça, ou pode simplesmente lhe atormentar pelo resto da vida e além. Quantas obsessões terríveis são causadas devido ao assassinato de criminosos. Tenha certeza de que a justiça, ao justiçar um criminoso, um dia haverá o acerto de contas, aqui mesmo no plano material e depois no plano espiritual. Ao fazer a justiça com suas próprias mãos, você estará sujeito à lei do retorno. Você também será um assassino. O simples desejo de praticar o mal, de que o mal aconteça com seu semelhante, já lhe acarreta um karma.
já abaixa a sua frequência e lhe dá acesso, dá acesso às forças negativas e os seres negativos à sua mente e à sua aura. O simples desejo de morte para um criminoso pode nos causar sérios problemas, pois desejar o mal para o criminoso baixa a nossa vibração e nos coloca no mesmo nível vibracional que ele, atraindo energias e seres negativos. O simples fato de você desejar mal a ele já te coloca na mesma frequência, com as consequências advindas disso. Não faz sentido pretender fazer o mal acreditando que isso é um bem e trará bons resultados. Ao odiar o criminoso, você se liga energeticamente a ele, pois o ódio aprisiona tanto quem odeia, tanto quem é odiado. Ao odiar uma pessoa, você se prende a ela, você se liga a ela energeticamente. E isso tem consequências muito nefastas, muito ruins. Então, o simples fato de você pensar nele, você se coloca em conexão com ele e com as energias e entidades negativas que o acompanham. Além do mais, o foco do seu pensamento criminoso atrai para si mesmo as energias e os seres negativos que acompanham aquele ser, trazendo sérios problemas para a sua vida e para a sua casa e família. Você também está cometendo um crime contra as leis de Deus ao odiar outra pessoa, ao desejar o mal para outra pessoa, se colocando em igualdade com ele. Por isso, o conselho do Cristo, para não julgar e para perdoarmos e amarmos nossos inimigos. Fazendo isso, nos libertamos, pois o amor liberta. Então, Jesus Cristo sempre esteve certo. Devemos perdoar os nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Assim, não nos prendemos ao mal, não nos ligamos ao mal. É uma questão de humanidade, mas também é uma questão de autodefesa. Todas as vezes que lançamos um pensamento ruim contra o próximo, ele se volta contra nós, acrescido da energia negativa do alvo da nossa agressão energética e mental. Todo o mal que fazemos é como um bumerangue voltando para quem o lançou. Toda vez que você emite um mau pensamento, ele se volta contra você, ele volta carregado, ele chega ao objetivo dele e volta, acompanhado de energias negativas e do ódio dos seres que acompanham aquela pessoa. Isso quer dizer que a sociedade e seus membros não podem se defender dos maus? Ou seja, nós não podemos nos defender do mal e dos maus? Claro que a sociedade e todos nós devemos nos defender, mas é para isso que existe a justiça terrena. Eu disse justiça, não vingança. O que é muito diferente. Justiça e vingança são coisas completamente diferentes. Além do mais, devemos nos defender dos maus, mas apenas o suficiente para nos livrar do seu ataque e assédio. Nada além disso. O resto fica a cargo da justiça dos homens e de Deus. Então devemos nos defender o bastante para nos livrarmos da ameaça. Não passarmos disso, não procurarmos vingança. Deixarmos que a justiça, tanto a justiça dos homens como a justiça de Deus, se encarreguem. Ao ser preso, o criminoso é contido, pois está preso na prisão e no corpo físico, o que limita a sua atuação para o mal. Mas no caso da pena de morte, a sociedade, em vez de conter, o liberta, e ele, com sede de vingança e aliado às falanges das trevas, vai atuar no mundo físico, através da sua influência sobre os encarnados. Então, enquanto ele está preso ali na penitenciária, ele está contido. Ele está preso pelas grades, pelas paredes e também está preso em seu corpo físico. Ao matá-lo, você o liberta, para que ele se una às falanges das trevas e se volte contra a sociedade e principalmente contra você, que lhe desejou ou lhe fez o mal. Se matássemos todos os criminosos da terra,
sobraria uma multidão de assassinos. Tentar conter ou destruir o mal com o mal apenas o fortalece. É como tentar apagar incêndio com gasolina. Então, tentar conter o mal com o mal, você apenas o fortalece. É o mesmo que você jogar gasolina no fogo para apagar um incêndio. Ele aumenta. O mal, ele se combate com a justiça, ele se combate com o amor, com a compreensão. Isso não quer dizer que não vamos nos defender, é claro que vamos, mas sem odiar. Nós podemos muito bem nos defender sem odiar. É perfeitamente possível. Pense nisso antes de desejar o mal para quem quer que seja. Justiça não é vingança. Justiça é contenção e correção. Vingança é o desejo do mal para o outro, que muitas vezes nenhum mal lhe causou. Muitas vezes o desejo do mal que você lança sobre o seu irmão é injusto. Você não sabe, você não tem certeza. Ok? Então, muitas vezes, essa pessoa que você está odiando, você vê na imprensa, alguém fala que o cara é criminoso, que é isso, aquilo, às vezes nem é, mas você acredita que é e odeia, mesmo aquela pessoa não tendo lhe feito mal algum. Pense nisso. Quem somos nós para julgar o próximo? Você não está no lugar dele, e se estivesse, quem sabe se agiria exatamente igual a ele. Então você não está no lugar do outro. Você não sabe sua vida, seu pensamento, você não sabe o que aconteceu. Então você não tem como julgá-lo. Para julgá-lo, você teria que se colocar no lugar dele. Você teria que viver a vida que ele viveu. Você teria que pensar da mesma forma que ele pensa. E isso não é possível. Você se acha justo? Então, haja com justiça. Você se acha bom? Então haja com bondade. Você se diz cristão? Então haja como um cristão e siga o Cristo. Como você julga cristão seguindo a Moisés? Não tem como. A justiça e a pregação de Jesus é muito diferente da justiça e a pregação de Moisés. O Deus de Jesus é bondoso, infinitamente bom e justo, misericordioso. O Deus de Moisés é vingativo, é genocida, é guerreiro. Então não tem nada a ver. Ou você segue Cristo, ou você segue a Moisés. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então ficamos por aqui. Agradeço a sua participação neste canal. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos dê prosperidade, nos dê paz, saúde, que nos dê tolerância, que nos dê amor e nos dê equilíbrio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau, amigos.